Fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos aqui reunidos e estudar, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito seja quem nos ilumine, nos dando direção, prepare os corações, ó Deus, e que possamos receber a tua palavra, Pai, da melhor maneira, e que possamos aplicá-la em nossas vidas, e para que possamos poder passá-la adiante, ó Pai, debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Senhor, seja conosco, abençoe a cada um nesse momento, que estaremos também, ó Pai, além dessa aula, fazendo uma prova, que seja o Senhor, ó Pai, nos iluminando, nos ajudando a recordar, a compreender, ó Pai, e a lembrar de tudo que foi ensinado aqui. Seja com cada um, ó Pai, abençoando tremendamente em nome de Jesus. Amém? Então, nós falamos na semana passada a respeito do livro de Cantares, algumas coisas em relação a como que as pessoas viam o livro de Cantares antes, a maneira que algumas pessoas ainda vê hoje com certa dificuldade de aceitar o livro de Cantares por não compreender, às vezes aceitam ele como inspirado porque está na Bíblia e não porque eles entenderam o livro, e outros que pregam o livro de maneira errada e até a proibição do uso do livro. Falamos um pouco a respeito do que o livro apresenta para nós em relação ao que ele pode nos ensinar, principalmente na vida matrimonial. Acreditamos, pelo menos eu acredito, que é um livro de natureza literal, ele nos traz uma história literal, é um cântico literal, mostrando o amor de Salomão pela sua mulher, Sunamita, e traz uma linguagem, às vezes, um pouco explícita em determinadas partes do livro de Cantares, porém, houve um cuidado muito grande da parte do escritor sagrado em usar determinadas palavras que não viessem ser ofensivas e tampouco viesse criar certos tipos de imagem na mente do seu leitor. Por isso, os escritores bíblicos usam muito um recurso de linguagem chamado eufemismo, que é um recurso para que a pessoa possa usar um termo querendo falar outro. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele usava muito a linguagem do eufemismo quando ele se relatava, ia pronunciar a respeito dos que dormem em Cristo, os que já morreram em Cristo. Ele sempre preocupa em utilizar o termo os que dormem, para que as pessoas que eram parentes ou a própria igreja viessem a entender que aqueles que morreram em Cristo estão apenas em um sono, no sentido simbólico, que eles esperam serão despertados na ressurreição, ressurreição dos salvos. Então, essa linguagem que a Bíblia nos apresenta através do eufemismo é muito boa, porque nos capacita, além de estudar mais, nos capacita a compreender o cuidado que os escritores sagrados tiveram com a Bíblia. E, inclusive, como eu falei, o livro de Cantares, ele traz essas linguagens, e nós vemos no livro de Gênesis, a primeira vez que aparece lá, em relação à vida sexual, fala que Adão conheceu Eva, que Caim conheceu sua mulher, no sentido no sentido de eufemismo, que ele conheceu de forma íntima. Então, mostrando que eles conheceram em relação sexual, e não como muitas pessoas, que existe aquele texto do Gênesis 4, versículo 16, que fala que Caim foi para a terra de Nod, ao oriente do Éden, e do Éden conheceu sua mulher e teve um filho. As pessoas acham que ele foi lá para aquela terra e conheceu a mulher lá. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O Nod era a pessoa. Possivelmente ele já saiu, porque o local onde tinha gente era o local da região do Éden. Então ele já saiu com a sua esposa dali e coabitou com ela. Algumas traduções trazem a palavra coabitou, a João Ferreira de Almeida corrigida, as mais antigas, que trazia a palavra conheceu. Então, no sentido eufemismo, para que entendesse que era uma relação sexual, e a palavra conhecer no sentido mais íntimo, por isso que eles traduziram por conhecer. Então, o livro de Cantares, ele mostra isso. Ele revela o amor de Salomão por sua esposa, ele mostra o cuidado
mostra o respeito, mostra os carinhos que ele teve por ela, da mesma forma, ela por ele, era um respeito mútuo, um amor compartilhado de um para com o outro, não era nada egoísta, não havia uma disputa. Infelizmente, hoje em dia, os casamentos parecem uma guerra. As pessoas não se colocam mais no lugar de auxiliador e de companheiro, mas se coloca no. Parece que estão armando trincheira dentro de casa, preparando-se para as batalhas, para a guerra. Não tem mais aquela comunhão e aquele prazer de estar um com o outro. Então, o livro de Cantares ele ensina tudo isso, mostra o valor de um casamento, o valor que é algo até, irmãos, parece. Eu não sei se vocês conseguem entender. Um homem que teve 1000 mulheres, ele conseguia amar uma mulher e ele dedicar todo o amor dele àquela mulher, a ponto de que no capítulo 4, me parece que é o versículo 12, ele fala que ela era como um lírio entre muitos espinhos, e que os espinhos tentavam sufocar, mas não conseguia sufocar ela. Possivelmente ele estava relatando ali as suas demais esposas, talvez claro que teria um grande problema com a sunamita, e mesmo assim ele continua amando aquela mulher. O livro de Cantares mostra que o amor deles era tão grande que, inclusive, eles usam muito esse versículo para convite de casamento, que as muitas águas não poderiam apagar ou afogar esse amor que eles tinham. E ele chega a dizer que esse amor ele era tão extraordinário que ele era mais forte do que a morte. Então, nós vemos a quantidade que ele expressa o seu carinho, o seu amor pela sunamita. Aqui, irmãos, o pastor ele nos deixou aqui duas escolas de interpretação que existiam, e essas duas escolas de interpretação, não só o livro de Cantares, mas quase toda a Bíblia, eles aplicavam essas teorias de interpretação na sua maneira de utilizar a Bíblia. E isso causou muitos problemas para a igreja, causou muita heresia para a igreja. Se você estuda a história da igreja nos primeiros séculos, logo os próprios pais da igreja falharam bastante nessa questão da interpretação. Nós tivemos homens extraordinários como o pai da igreja, os pais apologistas, que debateram contra as heresias da época, os pais apostólicos, que vieram logo depois dos apóstolos, e homens que Deus levantou homens tremendos, nós tiramos o chapéu para isso, mas nós não deixamos de enfatizar que eles falharam muito quando eles resolveram interpretar a Bíblia da maneira que eles achavam que deveria ser. Talvez por algumas dificuldades com alguns textos, eles optaram para a maneira mais fácil. E às vezes isso ocorre conosco. Quando eu vou falar, por exemplo, como eu disse na aula passada, eu sou assembleiano, então eu gosto de falar da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus optou por mais fácil interpretar o livro de Cantares de maneira alegórica. E pegando as partes, por exemplo, é claro que tem uma parte no livro de Cantares ali que nós podemos aplicar em Cristo com a igreja. Por exemplo, no capítulo 2, fala que houve-se o canto das rolas, que o inverno passou, o verão chegou, que houve-se o cântico dos pássaros, que aí ele fala que o meu amado vem chegando e vem saltando, é como o veado saltando na estrela. Então, ou seja, dá para aplicar que pode falar da volta de Cristo, sim, mas você não pode pegar esse texto como literal e falar esse texto é um texto escatológico que aponta para a vinda de Cristo, de forma alguma. Que ele era sunamita cantando que o seu marido estava chegando, que o inverno passou a friagem, o verão estava aproximando. Então, ou seja, aquele amor deles era tão grande que os pássaros cantavam e aquilo era motivo de alegria para eles. Então, é isso que ela está querendo dizer, e não dizer que é a volta de Cristo. Podemos aplicar, sim, agora. Essa questão, irmão, das interpretações que veio existir dessas escolas que, na verdade, foi duas linhas de escola que surgiu na época, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, como eu falei na aula passada. Dessas duas escolas levantou muitos homens que eles deu as suas aplicações de interpretação e, com o passar dos anos, a igreja sofreu bastante com isso. Por que a Igreja Católica caiu no descrédito e houve tanta dificuldade com a Bíblia?
porque eles caiu na chamada interpretação alegórica. Se você pegar essa liturgia da Igreja Católica, que é aquele panfletinho, você vai ver que nada eles interpretam ali literal. Tudo que eles vão interpretar é de maneira alegórica. E eles conseguem ver alegoria em tudo, eles conseguem ver. Existe uma interpretação de uma passagem de Abraão que eu não consigo ver aquilo ali. Me parece que foi Orígenes, ele interpretando a passagem que Abraão vai salvar Ló na cidade de Sodoma e Gomorra, quando os 5 reis foram lá e capturou Ló, capturou os reis da cidade e tudo. Abraão foi com 318 homens que eram seus servos para batalhar. E esses 318, quando você pega no hebraico, a palavra lá vem primeiro 18, depois 300. E eles, através de uma matemática com as letras hebraicas, chegaram à conclusão que ali estava falando da crucificação. Um sermão baseado nisso, falando que é a crucificação que é a morte de Cristo, a morte vicária. Então, irmãos, é complicado quando nós pegamos texto da Bíblia e fazemos essas coisas. O pastor mostra aqui assim, ó, que a escola alegórica, que é essa escola de Alexandria, da qual nós falamos alguns personagens importantes que fizeram parte dessa escola. Falando isso, eu quero consertar um negócio aqui que eu disse que foi Justino Marte que falou a respeito da semente do sangue, mas não, foi Tertuliano. Tertuliano que falou que o sangue dos mártires no Coliseu era semente da igreja de amanhã. Não foi Justino Marte, sim Tertuliano que falou isso. O pastor mostra aqui, irmãos, que essa escola a escola alegórica, ela dominou o cenário da interpretação desde o século III até o século VI depois de Cristo. Como eu já falei, surgiu com Orígenes, com o filho de Alexandria, ele foi o principal ensinador dessa teoria da interpretação alegorizada. Depois dele veio Filo, veio Orígenes, e Orígenes foi um dos maiores teólogos que existiu nos primeiros séculos da história da igreja. Então, ele tinha um crédito muito grande. Infelizmente, depois dele morrer, 100 anos depois que ele morreu, ele foi considerado como herege. Mas, antes, ele era um proeminente pregador, um dos melhores, o primeiro teólogo que existiu nesse período da patrística foi Orígenes. Orígenes foi quem organizou muitas coisas na teologia que nós temos hoje. Porém, ele tinha esse método alegórico de interpretação. E aqui o pastor fala assim: a alegoria é uma história em que os pormenores representam um significado oculto. O método alegórico de interpretação bíblica supõe que as histórias bíblicas devem ser interpretadas pela busca do significado espiritual. Bom, não existe atrás da Bíblia, entre linhas, um significado espiritual. Não existe isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se os irmãos acreditam nesse livro. Existe aquele livro chamado Códigos da Bíblia. Quando aqui já ouviu falar, assim com a mão. Códigos da Bíblia. A CPAD hoje ela é dona desse livro, ela é dona da autoria desse livro. Eu não sei, o investimento mais ruim que as vezes fizeram na vida deles foi comprar aquele livro. Primeiro, o livro ele é feito por matemáticos não cristãos, judeus cabala, que chegaram a uma conclusão de, através de algumas acrósticas. Os irmãos sabem que é acróstica? Sim? Quando você pega um nome e coloca transversal, ou, por exemplo, o nome de Jesus, você coloca ele assim e cria frases. Isso é acróstica. Eles criaram uma certa, dentro do Pentateuco, que só tem no ciclo de Moisés, através de uma numerologia, eles tiraram algumas profecias e fizeram esse livro. Porém, tudo que eles acharam lá nessa numerologia foram coisas que já aconteceram. Nada tem algo escatológico, é tudo coisa que já aconteceu, através dessa matemática deles. Agora, eu pergunto uma coisa, irmãos. O apóstolo Paulo foi o camarada mais extraordinário que já existiu na interpretação da Bíblia, do Velho Testamento, sem contar o escritor aos Hebreus, que particularmente o estilo dele é bem diferente do de Paulo, por isso que eu não acredito que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. O camarada que escreveu a carta aos Hebreus, ele era muito bom no livro de Êxodo e no livro de Levítico. Ele não conseguiu ver esses códigos lá. Aí veio o grande apóstolo Paulo, que não conseguiu ver
O próprio Cristo que pregava a lei de Moisés. É só você ler lá os capítulos 5 a 7 de Mateus, é Jesus pregando a lei de Moisés. Ele não viu esses códigos lá. Como que esses homens conseguiram ver esses códigos? Então, é algo complicado. Eu, particularmente, eu não gosto dessas coisas místicas demais. Eu acredito no poder de Deus, acredito nos dons espirituais, sou pentecostal, creio que Deus manifesta, que o Espírito Santo ele faz o que ele quer, ele opera da maneira que ele quer. Eu sei que hoje em dia tem muita extrapolação nas igrejas, mas isso não cabe a mim, porque eu acho que nós não devemos julgar. A Bíblia fala julgar essas coisas, a Bíblia fala que existe o dom de discernir os espíritos. Então, não tem dom de desconfiança, e sim discernir os espíritos. Se Deus mostrou, nós vamos com sabedoria e repreendemos o que está ali. Se for espírito maligno, expulsamos. Se for algo da carne da pessoa mesmo, conversamos com ela, que o dom de discernir os espíritos quer dizer julgar com perfeição, de forma alguma alguém que Deus lhe revelou algo pode chegar com arrogância e ignorância e matar uma pessoa. Ele tem que chegar com sabedoria, conversar com a pessoa para que ela volte para o lugar certo dela. Então, nós temos que entender isso. Existe o dom de discernir os espíritos. Então, essas extrapolações que às vezes acontecem na igreja, isso em nada me atrapalha. Porque eu tenho comigo o seguinte: se a pessoa pode pular no mundo ao bel prazer do diabo, então se pode pular na igreja, na presença de Cristo, e ficar à vontade. Tem uns que é pentecostal demais, tem outros que é mais ou menos, tem uns que é tradicional. Isso não me importa. Mas agora, uma coisa, irmãos, eu não gosto dessas coisas místicas. Esses negócios que as pessoas vê coisas dentro dos versículos bíblicos que não está ali. Aí começa, por exemplo, infelizmente, por isso que eu estou falando, eu falo da Assembleia de Deus. 2 pastores assembleianos escreveram um livro. O que há por trás do hebraico bíblico? Irmão, não tem nada por trás do hebraico bíblico. Não tem nada por trás do hebraico bíblico. O hebraico bíblico foi escrito da maneira que está ali, a Bíblia foi colocada do jeito que ela está para nós, para que nós viéssemos entender a Bíblia. Como eu disse, a Bíblia traduzida em português sofreu um pouco, mas nós entendemos que Deus preparou homens. João Ferreira de Almeida foi um preparado por Deus para entregar essa Bíblia que nós temos na mão. Então, nós respeitamos isso. Agora, querer criar coisas atrás da Bíblia hebraica, tentar colocar letras, separar letras para ficar criando coisinhas místicas e trazendo essas novidades, é aí que surge heresia. Trazendo essas novidades para a igreja, então isso cria muito problema na interpretação da Bíblia. Irmãos, a Bíblia está escrita lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não podemos pegar uma letra em hebraico, falar que ela é um número, desse número nós pularmos para outra coisa e começarmos a criar coisas na cabeça do povo. Por exemplo, outro dia desse patrão, eu estava ouvindo um rapaz tentando dar uma explicação a respeito do código DNA. Nosso código de DNA, realmente, ele traz muito código, é algo enorme. Segundo os estudiosos, é uma fita métrica enorme, que tem muitos códigos. Inclusive, o código de DNA lançou por terra as teorias de Darwin. Eles estão tentando fazer a 4ª edição aí da teoria de Darwin para tentar explicar como que houve evolução já existindo no código de DNA. Vamos ver qual é a mentira que eles vão inventar dessa vez agora. E esse pastor, na verdade, ele parece que ele é um presbítero, ele mistificou algo ali que diz ele que no código DNA foi descoberto por um camarada que lá existe o número 10, o 5, o 6 e o 5. Que o número 10 representa o iota, que é a letra Y, o 5, o Vav, o 6, o Rev, e o 5, o Vav, que dá Iod Rev, Vav Rev, que é a abreviação do nome de Deus. Bom, ele é muito no código DNA. Aí ele quis dizer que no nosso código DNA tem um nome de Deus escrito. Bom, eu não preciso escrever meu código, ter o nome de Deus escrito, para que eu saiba que Deus é o meu Deus, é meu Pai. A minha Bíblia me ensina que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e que depois Deus façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, é querer ler muito numa coisa que eu acho que é aí que nós caímos no ridículo do povo. A bula é clara, né? Ô, irmão Kleber. Ô, irmão Kleber. Pode falar. Irmão Kleber. Uhum. Desculpa. Pode falar. Aconteceu a mesma coisa com o judaísmo. Por quê? Por causa dessa interpretação, a Cabala acabou... Não é claro que não é todo grupo do judaísmo
que em si usa a cabala da maneira que alguns grupos usam, eles chegam num ponto tão ridículo que eles saem completamente da realidade da palavra de Deus. Olha, você vê um exemplo. E já tem crente que, às vezes, pesquisa muitas coisas dentro do judaísmo e pesquisa em grupos que estão completamente na interpretação da Bíblia segundo a cabala. O que acontece é o seguinte, um irmão falou comigo um dia desse, perguntou para mim, senhor, irmã Lúcia, você acredita que Deus criou o mundo em 7 dias? Eu falei, eu creio. Ele falou assim, mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como um ano, 1000 anos, 1000 anos como um dia, mas acontece que até hoje se declara que um dia é 24 horas. Se ele diz que fez em 7 dias, foi em 7 dias, acabou. Então, tem crente, e esse pensamento é um pensamento dentro do judaísmo da cabala. Entendeu? Olha que perigo que está dentro do cristianismo. Eu tenho um Pentateuco aqui, eu não sei qual foi o teólogo que preparou ele, mas são teólogos judeus. E não são cristãos. É muita coisa boa, tem muita coisa boa neles. Mas tem muita coisa ali que foge. É igual a irmã está falando essa questão dos dias. Irmãos, os dias são literais por uma coisa simples. Lá fala assim, ó, que Deus mandou que haja luz e houve luz. Esse foi o primeiro dia e houve tarde e manhã. Ou seja, terminou de tarde e o dia veio a clarear depois. Então, é um dia de trabalhador, é só raciocinar. Lá está escrito que é um dia de 24 horas. Um dia com tarde, manhã e noite. Isso, senão não precisava terminar assim. Era só falar, o primeiro dia, acabou. Então, lá está mostrando bem claro, é um dia de trabalhador. Houve tarde, houve manhã, então é um dia. Igual o nosso dia. Não é um dia místico, como o povo quer colocar. E ainda dividiu ainda, né? Então, vou entendendo? É só ler a Bíblia atento que nós vamos aprender o que a Bíblia quer falar, irmão. Irmãos, e outra coisa, Moisés escreveu o Pentateuco quando o povo estava prestes a entrar na Terra Prometida, ali na região do Rio Jordão. E possivelmente Moisés escreveu o primeiro livro de Êxodo, Levítico, Números, talvez Gênesis, Deuteronômio e Deuteronômio de Gênesis. O Gênesis foi escrito, irmãos, com um princípio apenas. Mostrar para o povo de onde eles vieram, mostrar para o povo que muitas coisas que eles aprenderam no Egito não era nada, mostrar que eles vieram de um homem falido, como era Abraão, falido na questão espiritual, e que eles não tinham o que se orgulhar, mostrar que os pais dele, como Abraão, Isaac e Jacó, foram homens que erraram, mostrar a história de Noé, que a história do mundo ela veio ficar caótica a ponto de Deus destruir o mundo. Esse é o interesse do livro de Gênesis, não colocar coisas ocultas no livro, para que, depois de anos, viesse um grupo de matemáticos tentar criar um livro desse para criar mais problema no meio do povo. E esse tipo de interpretação, meus, é onde leva as heresias, leva o povo a não acreditar tanto na Bíblia. Hoje nós vemos tantos homens com essas histórias de ser hebraísta, de tal coisas, e querer confundir a cabeça dos cristãos. Esses homens que vão para a faculdade estudar e ser mestrado e ser doutor em teologia, que não sabem separar o que é Bíblia do que é história, ou do que pode ser pensamento de alguém, ou da própria crítica. Eles não conseguem separar. E chega e despede tudo em cima do povo, e o povo não sai passando isso para frente. Hoje nós temos uma ferramenta extraordinária, por exemplo, a internet, que se não fosse por ela, nós não poderíamos estar aqui hoje. Nós temos a internet, que é uma ferramenta extraordinária. E a internet está cheia de pessoas assim, passando esses tipos de informações que confunde a mente dos cristãos. Então, o pastor mostra uma coisa aqui, mano. Essa busca de interpretações espirituais, de aplicações do que não está no texto, de querer alegorizar tudo. Por exemplo, houve uma época no Brasil, eu converti na igreja, irmão, muito pentecostal. Graças a Deus, muito pentecostal. Mas o pessoal lá, eles até exageravam. Eles criaram uma fórmula e um código para interpretar sonho. Chegaram a falar que, por exemplo, que ovo Goro era fofoca, que cachorro era traição. Criaram alguma coisa. Aí um dia eu falei, de onde vocês tiraram isso? Que esse código está certo, que tal coisa sempre é isso. Bom, quando Deus dá um sonho, ele dá interpretação. Nós não precisamos de preocupar. Se Deus não der para você, o sonho vai ser de Deus, aquilo vai ficar marcando em você, e você vai falar com alguém
e Deus vai dar a interpretação. Deus já me deu sonho, irmão, me deu interpretação, e eu já interpretei sonho que pessoas me contaram. Então, ou seja, não existe uma fórmula que toda vez que porque você viu uma cobra é traição. Mas se fosse assim, o próprio Jesus é representado na Bíblia como uma cobra. Ele fala assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem há de ser levantado. Ele falou isso para Nicodemos. Aí o pessoal, um bode é o diabo. Aí o bode emissário que era lançado, que um bode era apresentado e o outro era enviado ao deserto. Os dois bodes representavam Cristo. Então nós não podemos querer falar, sou eu com o bode, é o diabo. Não, Deus, se o sonho é de Deus, Deus dá. O profeta Daniel, que era perito em sonho, diz que a interpretação vem de Deus. Então, nós temos que parar com essa questão. E no meio pentecostal, irmãos, infelizmente, essa alegorização da Bíblia é muito grande. Eles não conseguem entender o literal da Bíblia, em falar aquilo que realmente a Bíblia está falando. Querem dar aplicações que não cabem ao texto. E se a aplicação não cabe ao texto, nós não podemos dar essas aplicações. Por exemplo, uma linguagem de figura que tem na Bíblia que é muito mal interpretada são as parábolas. Porque as parábolas, por exemplo, a Bíblia, olha o que você tem que interpretar uma parábola da maneira. Ok, que a aula aqui não é de hermenêutica, mas como que, não é que nós estamos falando de questão de interpretação, como que nós vamos interpretar uma parábola? Primeiro, achar o ponto principal da parábola, o que Jesus queria ensinar na parábola. Uma parábola, irmão, sempre ela conta uma doutrina que já existe, ela não cria doutrina. Ela ilustra uma doutrina que existe. Jesus estava falando de perseverar na oração, ele disse que uma certa mulher, ela foi até um homem que vendia na sua venda, e ele já estava deitado, ela insistiu para que ele levantasse e vendesse pão para ela, ele falou que não ia vender, e ele fala que, por tanto insistir, ele se levantou. Qual que é o assunto principal da parábola? Mostrar que nós devemos perseverar em nossas orações. Aí tem pessoa que quer interpretar que Deus era o homem, porém aí a pessoa fica, mas Deus não dorme. E o homem estava deitado. Deus não tem seus filhinhos para ficar. Irmãos, é só uma história. Nós não temos que preocupar se Deus está com filhos deitado na cama. Nós temos que entender que Jesus usou de uma linguagem para nós perseverarmos. Ali o homem não está representando Deus na sua totalidade. O homem está representando aquela pessoa que ia acudir a mulher de tanto ela insistir. Então, nós aplicamos que Deus ele não quer que nós venhamos a desistir quando estamos orando, quando estamos buscando algo. Então, as pessoas, às vezes, querem interpretar todos os versículos, tudo aquilo que está na palavra. Irmão Kleber, mas é um relativismo que o que acontece todo é esse. Porque quando você crê no absoluto da palavra, igual o irmão falou aí agora, a mensagem principal, o que Deus realmente quer falar, você não inventa coisa. O problema é que a sociedade, não só a sociedade, mas também a igreja em si, ela acabou alienando com o pensamento da sociedade. Então, ela quer trazer aquilo que ela acha segundo os padrões da sociedade. Infelizmente, é um grande erro. Infelizmente, e sem contar a chamada roleta bíblica, que o povo, eles não estudam a Bíblia no seu todo, vive daquela... Você mostra que é a roleta bíblica, né? Deixa eu ver que Deus vai falar comigo. Aí fala assim, toma posição, Deus não falou. Você precisa de orar mais. Deus está de brincadeira. Maranata usa muito desse tipo. Agora, se falar, eu estou contigo, vai nessa tua força. Aí é Deus falando. Agora se fala, toma uma posição, não estou agradando, aí não é Deus falando, não. Eu creio que às vezes Deus já até falou com alguém assim, mas Deus nunca fala comigo desse jeito. Comigo, não. Você entendeu? Essa não... a gente lembra. Quando a gente precisa de uma resposta, a gente lembra do que a gente... E o próprio Espírito de Deus traz à mente. Traz à mente. Eu não te falei aquela palavra, às vezes é assim, né? Eu falo, meu Deus, tu me disse aquela palavra. Às vezes, no momento que você está ali orando, comungando com Deus, ou falando com Deus, aquele versículo vem do seu coração, pronto, resolveu o quebra-cabeça que você estava com ele. Eu acredito que você possa abrir a Bíblia... Deus mas falar num versículo específico. Comigo, não. Só que isso não é doutrina. Isso não é uma regra. Isso é algo que pode acontecer, como eu já vi casos que aconteceu. Comigo também, eu estou junto com a irmã Lúcia, nunca aconteceu comigo. Nem eu. Nunca falou dessa maneira. Eu já até
tentei algumas vezes, mas não deu certo, não. Já tentei também, não deu certo. Não deu certo, Então, não. eu prefiro lembrar que o Espírito Santo me lembra do que eu estudei. Pronto. E que, às vezes, me leva nos lugares duros e a gente conserta. Então, é bem melhor assim. Então, irmãos, essa questão da alegorização da Bíblia dá sentido espiritual em tudo. Tem sentido espiritual em alguma coisa na Bíblia? Sim. Nós podemos aplicar? Sim. Porém, a principal interpretação da Bíblia é literal. Nós temos que entender, por exemplo, o Velho Testamento ele narra a história de um povo. Essa é uma realidade. Ele narra a história do povo judeu, com uma capacidade de que os gentios entrassem na bênção através dos judeus. E profecias que estão relacionadas ao futuro desse povo. E tanto do povo judeu como do gentio que formaria a igreja, formada de judeus e gentios, e as profecias relacionadas ao Messias. Então, isso é o Velho Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento dessas profecias. Os evangelhos mostram isso, juntamente com o livro de Atos, as profecias vindo através de Cristo, da promessa do Espírito Santo. O livro de Atos é o livro que expande para mostrar onde as cartas de Paulo elas se encaixam no livro de Atos, mostrando doutrinas para a igreja que traz edificação e exortação para a igreja, aquilo que é ético, moral e bíblico está ali nas cartas de Paulo, e as epístolas universais, ou seja, as epístolas gerais, que fortalece o povo em meio à dificuldade, o Apocalipse, que é a consumação de todas as coisas. Isso é a Bíblia. Nós não precisamos ficar procurando coisas entre linhas da Bíblia para querer fazer ficar bonita a nossa mensagem, querer alegorizar tudo para que o povo ache espantoso. Irmãos, esse tipo de pregação, infelizmente, ela não traz edificação, sustento para a igreja. Se você observar, se um pastor só prega através de alegoria, a igreja dele é muito fraca. Ela não conhece Bíblia, ela não vai conhecer as doutrinas bíblicas, ela não vai conhecer o propósito da Bíblia, nunca vai entender o propósito dos evangelhos. Por exemplo, como que eu vou pregar alegoricamente no evangelho de Lucas e no livro de Atos, se é um livro histórico? Lucas... Mas eles acham um jeito para fazer. Eles acham um jeito. Eles conseguem. Então, nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia ela tem a sua interpretação literal e a aplicação. Aí é diferente. Possivelmente todo mundo já ouviu aquela história de que todos os dias a Bíblia fala diferente conosco. Sim. Alguém já ouviu isso? Oh, yes. Fala diferente? Sim. A aplicação, não a interpretação. Não. A interpretação sempre é a mesma. A aplicação na sua vida depende da situação que você está passando. Por exemplo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que quer dizer o Salmo no literal? Que Deus cuida de nós, indiferente da circunstância. O interessante que ali no hebraico é o Senhor é meu pastor e não faltará. Não vai faltar é Deus. Não é que não vai faltar o carro, a casa, não vai faltar é Deus. Você pode procurar no hebraico e na própria Bíblia em inglês, a Bíblia em inglês, ela traduz assim, que o Senhor é meu pastor, não faltará. Não faltará Deus na vida do povo. É isso que o Salmo quer dizer. Então, ou seja, tem dia que você vai levantar, você vai estar numa situação assim um pouco, às vezes, triste, você vai entender nesse Salmo que Deus ele é Deus na sua vida, que ele está cuidando de você. Tem dia que você vai levantar já alegre, com vontade de pregar, de dar os glórias a Deus, e vai entender nesse Salmo que o Senhor, ele é o Deus que pode todas as coisas, que ele está acima de todas as coisas. Então, são aplicações da sua vida e não interpretação diferente. A interpretação do próprio Salmo, você vê que é o cuidado de um pastor para com as ovelhas, é o cuidado de Deus para com o seu povo. Então, essa é a interpretação do Salmo 23. E, acima de tudo, a sua aplicação sendo um salmo messiânico, mostrando que Cristo, ele é o bom pastor. Essa é a aplicação do salmo, que é o Salmo 22, 23 e 24, são três salmos messiânicos que apontam para Cristo. Como o pastor sofredor no Salmo 22, o bom pastor no Salmo 23 e o pastor glorificado por excelência no Salmo 24. Então, isso é a interpretação do Salmo. Agora, nós queremos falar que todo dia a Bíblia tem uma aplicação diferente, é errado. Porque Pedro, como eu já falei na aula passada, Pedro fala que a Bíblia não é de particular interpretação, porque os homens de Deus falaram inspirado pelo Espírito de Deus. Então, a Bíblia traz uma interpretação literal. E essa escola de Alexandria,
é encabeçada por Filo. Filo, irmãos, ele era um judeu, um camarada até... ele era até bom. Ele, possivelmente, ele nasceu ali no Egito, no Egito, no norte da África, e ele nasceu ali quando Jeremias levou uma comunidade grande de judeus fugindo do cativeiro babilônico, foram para o Egito, e ali fez sua nação de judeus ali misturado. Porém, segundo os estudiosos, Filo nem falava o hebraico, ele falava o grego, porque a cultura helênica dominou o mundo, e ele falava o grego. E nesse período que Filo ele acabou dando ênfase a essa linha de interpretação só na alegoria, trouxe muitos problemas. Trouxe problemas para a igreja demais e problemas, irmãos, que até hoje predominam na igreja. Esses problemas de interpretação. Por quê? Porque o povo aprendeu esse tipo de interpretação, que é a interpretação mais fácil, onde você pode colocar aquilo que você acha, aquilo que a pessoa pensa que é a interpretação correta, porque, irmãos, a alegoria, se ela fosse a interpretação correta, ela não deveria ter também vários tipos de aplicações. Ela deveria ter uma certa só, e ela tem várias. Por exemplo, a pessoa vê uma árvore, fala que ela interpreta uma coisa. Aí o outro fala que ela é outra coisa. E vai criando essas linhas de interpretação que vai trazendo problema. Então, a igreja só perde com isso, quando não interpreta da maneira correta. Aí o pastor mostra mais que a interpretação alegórica afirma que o livro de Cantares retrata o amor de Cristo para com sua igreja. Ou seja, o amor de Salomão representa o amor de Cristo pela sua igreja. No caso, a Sulamita, que seria a igreja representada por Sulamita. Já no período do Antigo Testamento, representa o amor de Deus para com Israel, como a nossa irmã Lúcia falou na aula passada. Isso é mais a linha de judeus ortodoxos, que interpretam assim, que existe várias linhas do judaísmo, os judeus ortodoxos, os judeus reformistas, que é uma linha de judeus mais light, mais aberta, eles aceitam homossexualismo, mulher pode ser rabino. Eu nem sei se existe a palavra rabino para mulher no feminino. Sim, rabina. Yeah. Rabina. E mais outras coisas que eles aceitam lá no grupo judeu reformista. Aí vem a maioria deles não crê nem em Deus. Isso. A maioria não crê. E não crê isso. Vem a linha dos cabala, que a palavra cabala, irmãos, quer dizer recibo ou recebimento. De repente, você vai ver em algum lugar no Instagram, que você segue lá, Shabbat Cabala, quer dizer, o recebimento do sábado. Então, ou recibo. Cabala quer dizer recibo ou recebimento. É uma palavra bem aplicada, uma palavra boa, porém, infelizmente, eles aplicam da maneira errada. Exageram, tudo através desses códigos de numerologia. É considerado como os judeus místicos. Eles amam esse como se fosse um judeus espírita. Eles gostam de viajar nesse mundo. Então, esse tipo de interpretação, irmão, que como o pastor coloca aqui, que eles aplicam o amor de Cristo com a igreja e o amor de Deus por Israel, podemos fazer isso no livro de Cantares? Sim. Nós podemos aplicar, porém, aplicação e não interpretação. Como eu já disse, irmão, não tem como interpretar todo o livro de Cantares assim. Hoje nós vamos pegar essas partes que fica bem clara que está falando do amor. Por exemplo, Salomão fala no versículo 2 do capítulo 1, beije-me com um beijo de sua boca, melhor o seu amor do que o vinho. Como eu aplico isso de Deus para Israel ou de Cristo para a igreja? Como eu vou aplicar o capítulo 7, onde Salomão está vendo a Sunamita nua e faz elogios ao corpo dela, e ela vê ele nu e faz elogio ao corpo dele? Como que eu vou aplicar isso para a igreja? É Cristo falando para a igreja. Aí não, né? É Deus falando para Israel. Então, se o livro era isso, todo o livro teria que ter condição de dar aplicação assim. Então, não tem como. Por exemplo, eu posso pegar no capítulo 6, versículo 10, que fala: quem é esta que é semelhante como a lua, é formidável como o exército comandeira, brilha mais do que o sol? Posso aplicar na igreja? Sim. Mostro que a igreja tem suas fases, que a igreja tem o brilho, que a igreja ela é um exército com bandeira, ou seja, um exército vitorioso.
que a igreja brilha mais do que o sol, porque Cristo está nela, que é o sol da justiça, e que a igreja é comparada com a lua, porque a lua não tem luz própria, mas Cristo é a luz da igreja. Posso aplicar? Sim. Não vai pregar esse sermão, não, hein? Nenhum dos pregadores pega o sermão e prega, não. Estou brincando. Então, eu posso fazer? Posso. Agora, é isso que o texto quis falar? Não. O texto está mostrando um elogio que Salomão estava dando para a sunamita. Dá para aplicar na igreja? Tá, mas não é esse o literal do texto. Então, se alguém vai pregar no livro de Cantares e quer fazer uma aplicação de Cristo para a igreja, seja fiel à Bíblia e ao povo e mostra que vai estar pregando de maneira aplicativa, mostrando que está aplicando, que está simbolizando, fazendo um tipo ou uma própria alegoria. Mas, de forma alguma, pegar o texto e falar que o texto é aquilo ali. Porque, irmãos, aqui o texto aqui está mostrando que a igreja, igual tem outro texto que fala que a igreja sobe do deserto como uma lua. Aqui é a igreja subindo do deserto. Não era igreja, era sunamita mesmo, que ela vivia Quebá era nas regiões do Iraque. Então, ou seja, ela vivia no deserto. Se ela vivia no deserto, ela estava subindo o deserto, literalmente, porque ele ainda fala que ela era de Quebá. Quebá era na região do deserto da Arábia. Então, do Iraque, me parece. Então, ou seja, ela literalmente estava subindo o deserto. Então, nós temos que entender isso. Quando a Bíblia fala algo que é literal, é literal. E como eu falei, na aula passada, não é porque o livro fala de sexo que ele perdeu o seu valor espiritual. Não é porque ele fala de sexo que ele não tem inspiração divina. Então, nós temos que aceitar isso. Fala que, infelizmente, muitos crentes têm uma alma católica, por tradição, aceitam doutrinas sem nunca questionarem que confiáveis elas são. O pastor está mostrando aqui o seguinte, irmão, como os fiéis católicos que não questionam tudo que o Papa fala, que a igreja determina, as mentiras que eles anunciam lá, as mentiras que o Papa fala da sua cadeira, como ele costuma dizer ex-cátedra, que o que ele fala da cadeira ela tem peso, tem valor e é divino. É assim infalível. Hã? O Papa é infalível. Infalível. Que ele tem a revelação contínua. Então, o pastor vai mostrar aqui, irmãos, que infelizmente tem muitos crentes que é assim. Quantas pessoas, irmãos, tudo que o obreiro falava na frente, eles tinham que, por falta de conhecimento, engolia, aceitava. E às vezes o que conhecia um pouquinho é levantar, o pastor não aceitava, porque ele esquece que antes de ser pastor, ele é servo. E pensa que pastor é intocável. Irmão, não é. Eu sou obreiro, graças a Deus, sou obreiro há mais de 20 anos, e sei que eu não sou intocável. Não uso daquele versículo bíblico, não toqueis nos meus ungidos. Esse versículo, ele não tem nada a ver com pastor, com obreiro. Não toqueis nos meus ungidos é não tocar em Israel. Isso era o que o Salmo estava falando. Nem faceis mal aos meus profetas, os profetas que estavam em Israel. Não tem a ver com ungido hoje, porque toda a igreja é ungida, irmão. Não existe obreiro ungido. O pastor já cansou de falar, o pastor Luiz Pérez aqui, que esse método de unção que existe nas igrejas hoje não é bíblico. Isso, a unção era só no Velho Testamento, simbolizando a transferência do Espírito Santo. Hoje todos têm o Espírito Santo, nós todos somos sacerdócio real, todos nós somos ungidos por Deus. Então, não é porque eu carrego um título, que a irmã carrega um título, que o irmão carrega um título de pastor, que é mais do que outra pessoa, irmão. Todos são servos. O apóstolo Paulo não cansa de se apresentar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Primeiro ele se apresenta como servo. Então, todos nós somos servos. Então, ninguém é mais do que ninguém. Agora, tem pastores que, infelizmente, eles usavam de poderes com o título que carrega para poder não deixar ninguém falar na igreja. Às vezes um irmãozinho que às vezes conhece um pouco mais, ou não conhece, mas quer questionar e eles não aceitavam. Hoje, é claro que não tem como mais calar a voz do povo, a pessoa levanta e pergunta mesmo, e se o pastor não sabe responder, não é vergonha, ele pode ter alguém capacitado para responder, ou ele mesmo pode falar que vai pesquisar e trazer a resposta. Agora, uma coisa se ele está pregando a Bíblia de maneira expositiva, ensinando a Bíblia expositiva com fidelidade ao texto, não vai ter questionamento de ninguém, a única pessoa, ele vai, às vezes, falar para ajudar mais no estudo, ou ajudar na pregação. Claro, né? Isso, vai complementar, não vai questionar.
Porque tem coisa na Bíblia, a Bíblia, o seu sentido literal, e interpretado de maneira exegética, é o que enriquece a igreja. Nós entendemos que tem linhas teológicas diferentes, mas linha teológica não é heresia, isso é bobeira perder tempo com questões de linha teológica. Por exemplo, batizar em água, ou batizar na água, o batismo tem que ser por aspersão, por imersão. O batismo não salva ninguém, irmãos, o batismo é um testemunho. Então, eu não discuto isso. Eu batizei por imersão, batizo por imersão, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batiza só no nome de Jesus também, para mim não muda nada. Eu sei de uma coisa, que Jesus para mim é Deus, Jesus é poderoso, mas nós, assembleianos, temos uma forma de batizar em por imersão e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Linha escatológica, nós somos pré-milenista, pré-tribulacionista e acreditamos no arrebatamento, no tribunal de Cristo. Essas coisas interferem na minha salvação? Não. Quem é pós-tribulacionista, isso não interfere na salvação. Predestinação. Como eu já disse, eu sou predestinado. Os irmãos ficam sabendo que eu sou predestinado. Então, nós todos que estamos aqui somos predestinados. E isso altera alguma coisa? Eu, particularmente, as pessoas, você é arminiano ou calvinista? Eu falo, nenhum e nem outro. Nós assembleanos somos calvinistas de linha de John Wesley, de linha wesleyana. Mas, mesmo assim, hoje, pelos recursos que nós temos, eu tenho condição de aprender mais do que John Wesley aprendeu, porque John Wesley foi esperto. Ele pegou o melhor de Calvino e o melhor de Armínio. E ele formou sua própria teologia. E não desfazia nem de um nem de outro. É bobeira perder tempo de ir para redes sociais, ir para televisão, ir para não sei onde, ficar discutindo linhas teológicas que não leva a nada. Linha teológica, por exemplo, o irmão calvinista, ele é um irmão calvinista nosso, irmão em Cristo. Ele é predestinado igual nós somos. Eles próprios concordam com isso, que ele fala que os predestinados estão na igreja, servindo ao Senhor. É o que nós somos. Servindo para o irmão, Carlos. De uma coisa, todos esses... Ninguém pode estar despreparado para o grande dia, né? Não importa a linha que siga. É igual eu estou falando. Por exemplo, uma vez eu estava dando um estudo sobre o arrebatamento da igreja, eu falei, irmãos, indiferente se a linha pós-tribulacionista está certa ou a pré-tribulacionista, que eu creio, está certa, nós temos que estar preparados. Porque Jesus, ele volta e nós temos que estar preparados, diferente da linha teológica. Então, linha teológica não redunda em nada, não traz edificação para a igreja, só traz problema, só traz essas discussões inacabáveis que não resultam em nada, não edificam em nada, e que, depender de quem está na igreja, só causa mais problema na mente dele. Então, eu acho desnecessário esses debates que tem na televisão, além de arminiano e calvinismo. São coisas que... Você acha a maior bobagem, irmão Kleber. Bobagem, falou tudo. A maior bobagem. Eu sinto até antipatia. Deus me perdoe, em nome de Jesus. Igual a menininha que virou meme aí, perda de tempo. Perda de Sabe por quê? Uns querem insistir que é predestinado, outros querem... na verdade, eu acho o seguinte, na verdade, nenhum dos dois entende o ponto de vista de nenhum dos dois. Ok? A verdade toda é essa. Porém, Deus entende. Entendeu? E Deus sabe que todos os dois estão certo. Todos os dois estão certo, isso mesmo. É aquela situação, levar nada a lugar nenhum, mas não podemos perder o foco, que é ir para o céu, porque senão daí, né? Não, mas infelizmente, às vezes dá até briga. Eu já vi alguns debates, tem um pastor assim, eu admiro ele na área que ele conhece muito de história, que é o pastor Marcos Granconato. Mas ele não é fácil debater aqui, não. Ele não respeita, ele apela, ele usa palavras ofensivas. Então, eu acho que quando... Nossa, imagina se fosse o Silas Malafaia, hein? Mas o Malafaia se pegava lá. Malafaia, só Deus tem misericórdia. Mas eu não vou comentar de Malafaia, não, que não perco tempo aqui na aula. Aqui. Então, tipo, ele e o Malafaia lá, acho que dá briga. Porque... O Malafaia fica nervoso e ele é irônico. O Granconato é muito irônico, então daria problema. Isso aí pega fogo. Pega fogo. Então, e o resultado, irmãos, que às vezes não sai nada. Não sai nada. De vez em quando eu paro para ver uns debates aí, eu fico, meu Deus do céu. E tem vezes que os dois pastores dentro da Bíblia estão errados. Um dia lá eu estava vendo um debate sobre o capítulo 6 de Gênesis. Quem é os filhos de Deus ali?
Todos os dois estavam errados. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu já vi aquilo também. Falei, como que eles conseguiram interpretar a Bíblia daquele jeito? A Bíblia está tão simples escrita, eles interpretam daquele jeito. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Como eu falei, o pastor mostra aqui que, infelizmente, muitos crentes estão assim, por quê? Eles não questionam, eles não falam, não perguntam, não têm interesse, às vezes, de perguntar e aprender. Às vezes o pastor fala uma coisa, o irmão fala outra coisa. Irmão, a palavra do pastor ela não é infalível. Nós não falamos de ex-cátedra, não falamos da cadeira, como o Papa fala. Nós apresentamos ali o estudo bíblico e se houver pergunta, nos leva a estudar mais. E os questionamentos são válidos na igreja. Então, os irmãos que são membros da igreja, eles têm que preparar e perguntar. E, infelizmente, as pessoas não têm essa preocupação. E hoje, uma das coisas que mais me entristece da igreja é que o povo eles têm admiração pelo ensinamento que você dá, mesmo que eles não vão aplicar na vida deles. Mas eles ficam empolgados e falam, olha como ela fala bem, olha como ele fala bem, olha como ele conhece Bíblia. Olha Abílio como Santana, você lembra? Hã? Abílio Santana, quando Jesus ele assumiu a carpintaria, ele falava haja. Se dá dor de dente na alma. Não, aquilo ali é só misericórdia. Aí eu não consigo acreditar se nele no profeta Isaías, que o profeta Isaías fala que ele era homem de dores, experimentado em trabalho. Sim. Então, se ele era experimentado em trabalho, ele construiu cadeira, mesa, seja o que for, no de madeira, tempo que tinha que ser. Irmãos, Jesus nunca usou o seu poder para benefício próprio. A prova está no capítulo 4 de Mateus, quando o diabo falou, transforma essas pedras em pão. Se ele transformasse, era para o benefício próprio. O poder de Cristo sempre foi para o benefício do alheio. A Bíblia fala que todas as vezes que ele olhava para alguém, ele olhava com um olhar de misericórdia, compaixão. Então, ele nunca usou o poder dele para o benefício próprio. Agora vai usar o poder que o José... Eu já vi essa história, o José demorava 1 ano para fazer uma cadeira e uma mesa, Jesus fazia assim, ó. Não, virou mágico, né? Muita palhaçada. Alguém visitou a mansão que ele tinha em Cafarnaum, que Jesus tinha? Tem a mansão lá. Abílio Santana disse sobre isso. Era uma mansão tão grande que, quando eles chegaram lá com aquele paralítico, eles arrancaram o telhadinho de casa de palha e desceram lá, que é nessa casa que Jesus estava, que era a casa. Que não se sabe se era dele ou de Pedro, porque a Bíblia fala que Jesus estava em casa. Possivelmente, ele pode ter residido ali, mas alguns acreditam que é de Pedro. Agora, era uma mansão tão grande que o telhado era de palha. Eles arrancaram o telhado, removeram para descer o paralítico no capítulo 2 de Marcos. Então, como você é obrigado a concordar com o Rodrigo Silva. Não força. É forçar a interpretação. Ô, irmão Kleber. Sabe o que é? Só um momento, irmão Kleber. Sabe o que é isso, irmãos? É tentar enfeitar uma pregação para poder... E faz os indoutos aprender uma palhaçada dessa. Bom, nós temos que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Tudo que sai da nossa boca num púlpito tem um alvo, é o coração do povo. E boa parte dos irmãos que estão ali embaixo são pessoas simples, pessoas que não tiveram muito estudo, ou pessoas que não conhecem muito a Bíblia por falta de estudo, até ler. Mas nós sabemos que ler, interpretar a Bíblia é regra de português. Isso é maneira de interpretar a Bíblia. Claro, nós temos o Espírito Santo, mas é regra de português. Então, as pessoas que não têm muita leitura, ele tem dificuldade. Aí eu ensino um negócio desse, e o interessante é que pessoas que pregam, que ensinam, as pessoas têm facilidade de confiar nele. Por exemplo, se você é um ensinador da sua igreja e você é bom de retórica, tem uma boa oratória, é eloquente no falar, tudo que você fala, o povo fica ali de boca aberta. Aí, se você fala uma heresia, é complicado. É muito complicado. Bom, Zé Carlos ia falar alguma coisa? Pelo menos tem que ser humilde para voltar atrás se errou e consertar, né? Pode dar sequência, irmão Cleber? Pode dar sequência? É algo sobre aquela casinha, esquece. Vamos, nós temos que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. É por isso que eu falei, a Igreja Católica, como o pastor mostra aqui, ela caiu num erro doutrinário tão grande por não ter ninguém que questiona e por, ainda, acima de tudo, os seus ensinamentos de forma alegórica. Isso trouxe muito prejuízo para a Igreja Católica, nós vemos isso hoje.
Aqui, irmãos, o pastor ainda mostra a escola literal, que era a escola de Antioquia. Essa escola de Antioquia, nós vemos que ela não tinha do que ser melhor do que ela era, porque lá tinha doutores e profetas, e um deles era Paulo e Barnabé. Então, nós vemos que eles eram doutores da lei e profeta. E eles seguiram essa sequência. Se os irmãos nunca leu o livro de Atos, se você observar, a igreja de Antioquia se destacou mais do que a igreja de Jerusalém. Ela foi uma igreja extraordinária no seu trabalho de missões e tudo. Que, inclusive, foi de lá que Paulo sempre fazia missões e regressava a Antioquia da Síria. E essa escola, irmãos, ela tinha por interesse interpretar a Bíblia da forma literal, em aceitar o que o escritor bíblico estava falando. Não é literalismo, não é literalismo, é forma literal. Por exemplo, o literal de que quando Cristo falou, eu sou a porta, você vai entender que Cristo falou de forma literal que ele é quem guardava as portas das ovelhas e que todo aquele que entrar por ele achará vida, que é pastagem. Então, ele usou a forma literal para interpretar o texto. E ele mostra aqui o pastor, cantares deve ser interpretado como sendo um cântico que expressa um relacionamento verdadeiro entre os cônjuges, como nós falamos na aula passada. Ele expressa o amor de um para com o outro. Ali é a revelação de que um estava dando para o outro daquilo que ele sentia. Não era algo alegórico, é Cristo falando para a igreja, como eu já disse, é Deus falando para Israel. Não. Ali era Salomão falando para a mulher o que ele sentia por ela, como ele via ela, o cuidado que ele tinha por ela, as expressões de amor, como eu já disse, usava alguns elogios que para os nossos dias de hoje eram algo meio estranho, mas naquela época era bonito. Então, é literal. E vai mostrar, explicando que implica numa sanção divina do relacionamento do amor nupcial, em contraste com as perversões degeneradas e polígamas do casamento que era comum na época. O próprio Salomão, que vivia de forma polígama, ele veio amar uma mulher e fez esse cântico mostrando que o amor dele era muito grande pela mulher. Fala, segundo o dicionário da teologia Vida, a teoria literal é definida como fidelidade rigorosa a determinadas palavras e significados, tanto na interpretação como na tradução do texto bíblico. Bom, quando nós entendemos a Bíblia de forma nós estamos sendo fiéis à Bíblia. Agora, quando nós aplicamos sempre um sentido alegórico, nós fugimos da fidelidade à Bíblia. E essas aplicações alegóricas e o não olhar os contextos bíblicos, como eu já falei, cria heresia, porque o povo não interessa em estudar a Bíblia. Nós que estamos ensinando, aplicamos ela de forma alegórica, não respeitando o contexto, vamos criar um grande problema na cabeça das pessoas. Uma das coisas, irmão, que eu observo hoje em dia é que nós cristãos temos a capacidade de formar, separar determinados versículos que nós gostamos da Bíblia e pregar na igreja ou citar na igreja sem que esses versículos eles façam jus ao seu contexto. Por exemplo, existe um versículo no Isaías 41 que fala assim, um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Quantos aqui já ouviram esse versículo? Um outro ajudou e diz, esforça-te. Esse versículo, irmão, é bonito? É. Eu já vi esse versículo lido para pastores no dia de aniversário do pastor, lido para irmãs no dia de aniversário da irmã, como tema de congresso. Lá no Brasil, eles usava muito esse versículo em termos de congresso, de círculo de oração. Mas o texto não é isso. O texto está mostrando que um camarada chegou perto do outro e falou, vamos fazer um ídolo? Vamos cortar lenha e vamos fazer um ídolo? Ele falou assim, vamos, então esforça-te, esforça-te. Isso é um texto que o cara está concordando com o outro de cortar um pedaço de pau e fazer um ídolo. Não é um texto que está mostrando que eu estou de mão dada com meu irmão para caminhar do lado dele e ajudá-lo. O texto não é esse. O texto está mostrando que era um meio de criar um Deus para idolatria. E tem muitos outros versículos bíblicos, irmão, que é usado fora do contexto e que as pessoas pegam. Os pentecostais mesmo amam onde está o Espírito de Deus, a liberdade. Aí eles pensam que a liberdade é para qualquer coisa. E ama aquele versículo que o Espírito Santo, esse até é errado, o Espírito Santo é sujeito ao profeta.
Eles criaram um versículo, né? Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O espírito meu espírito, não o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele não está sujeito a nada. Ele não está sujeito a seres humanos. Então, nós temos que observar o que na Bíblia está escrito e interpretar da maneira certa. Uma vez, óbvio, irmãos, ver o quanto é séria a interpretação bíblica. Uma vez eu estava ouvindo um rapaz pregar, e ele estava pregando sobre... falando a respeito de que Deus cuida de nós, que Deus está sempre conosco. Ele foi e disse assim, é como está escrito em Isaías 40, versículo 3. Vós clamai no deserto. E lá em Isaías está escrito, voz do que clama no deserto. Ele conseguiu conjugar um verbo que não existe lá. Ele trocou um substantivo por um pronome. Ele fez uma coisa, irmão, que ninguém consegue fazer. Lá está escrito, voz do que clama no deserto. E ele queria dizer que, tipo assim, vós clamai no deserto, mas Deus está com você. Então, mas esse não é o versículo. Só que as pessoas que não conheciam o versículo aceitou. Por quê? A falta de preparo. E aquele pastor, Kleber, que adulterou lendo a Bíblia. Sem contar aquele, né? Vai, toma mulher, adultera. Então, tem esses negócios aí que faz mais vergonha, que o negócio foi para a mídia. Então, é pior ainda. Agora, nós temos que interpretar a Bíblia da maneira correta. Quando nós somos corretos com a interpretação, nós somos fiéis à interpretação da Bíblia. O que a Bíblia está falando é aquilo que o escritor sagrado quis falar. Nós não podemos dar as nossas aplicações ao nosso bel prazer. Temos que respeitar o contexto histórico, contexto religioso, contexto político, o contexto imediato, que é o que está em cima e embaixo, e o contexto remoto, que às vezes nós achamos em outro livro. Talvez você vai achar em outro livro da Bíblia um contexto remoto, mas temos que aceitar, temos que respeitar isso. Nós não podemos, de forma alguma, dar aplicação ao nosso bel prazer na Bíblia, porque isso traz muito prejuízo para a igreja. Então, o pastor coloca mais aqui, ó. No que diz respeito à interpretação ou literalismo em geral, tenta compreender a intenção do autor, buscando um significado mais claro e evidente do texto. Segundo a opinião do intérprete, na tradução, procura-se transmitir o verdadeiro significado do texto bíblico, usando palavras de outra língua com o máximo de exatidão. Então, esse tem que ser a nossa preocupação como intérprete da Bíblia, entender o que realmente o autor sagrado quis transmitir naquela época para o povo. E aí nós podemos dar aplicação para nós. O que isso tem a falar conosco hoje? Então, é a única maneira de interpretar a Bíblia. Eu não posso alegorizar a Bíblia em tudo, dar aplicações alegóricas na Bíblia falando isso, está falando isso, quando não está. Querer ver o que tá na Bíblia, o que não está escrito na Bíblia. Então, essa escola de Antioquia, eles tinham essa preocupação de interpretar a Bíblia da maneira correta e de forma literária. Houve vários teólogos que surgiu nos primórdios da igreja, volta do século V, VI também, debatendo essa escola de Antioquia, de Alexandria, trazendo as interpretações corretas da Bíblia. Então, hoje, graças a Deus, na Reforma, veio Martim Lutero, Zwinglio e o próprio Calvino trazendo interpretações literais da Bíblia, da qual chegou até nós. Tivemos os puritanos, que interpretavam a Bíblia da maneira literal, que eles eram calvinistas, os avivalistas, que vieram depois deles também, que interpretavam a Bíblia da maneira literal, do grande puritano que existiu na Inglaterra, que inclusive foi até o século XX, como grande pregador, que foi Martin Lloyd Jones. Ele interpretava a Bíblia de maneira literal. Quase todas eu acredito que todas as suas pregações elas são expositivas. Ele chegou a pregar mais de um ano no livro da Carta de Paulo aos Romanos. Ele usou a Carta de Paulo aos Romanos durante um ano pregando sobre ela, trazendo explicações extraordinárias da Carta de Paulo aos Romanos. Ou seja, ele preocupou em interpretar a Bíblia correta, interpretar a Bíblia de sua maneira literal. Esse tem que ser o nosso dever, principalmente como estudantes de teologia, interpretar a Bíblia no seu literal, para que nós não percamos o foco do que é Bíblia, do que a Bíblia quer ensinar para nós.
Então, temos que interpretar a Bíblia de forma literal. Então, aqui, irmãos, o pastor mostra aqui, por último, aqui sobre a autoria do livro. Como eu já falei, ela é de autoria de Salomão. Percebe-se que o autor tem um vasto conhecimento da fauna e da flora da região, ou seja, ele conhecia das plantas ali, que você vê isso bastante citado no livro de Cantares. O pastor mostra aqui que ele cita cerca de 21 espécies de planta, 15 espécies de animais, e ele faz menção às cavalarias de Faraó, como eu já disse na aula passada, as comparações que ele faz. Então, ele utiliza essa linguagem figurada para expressar o seu amor por sua mulher, como eu falei, quando nós falamos do livro de Provérbios, o conhecimento que Salomão tinha de todas as coisas que ele aplicou o seu coração para estudar a respeito da botânica, sobre animais, a observação que ele fazia, até de formiga e essas coisas. Então, aqui nós vemos que ele também usou desse conhecimento que ele adquiriu para poder tecer os seus elogios à mulher e melhorar mais o seu relacionamento. E o pastor mostra aqui algumas curiosidades particulares. Primeiro, ele fala, é um dos poucos livros do Antigo Testamento que não é mencionado no Novo Testamento. Então, ou seja, me parece que não há menção do livro de Cantares usado no Novo Testamento. Ele não, pelo menos eu não conheço nenhum versículo bíblico do livro de Cantares citado no Novo. Nem que seja, não tem. Ele mostra mais que não menciona o nome de Deus, como nós falamos, em nenhum dos seus 8 capítulos. Aparece nas versões da NVI, como eu já disse, uma palavra Senhor, mas é forçada essa tradução para tentar achar o nome Senhor ali em relação, e mesmo assim seria aplicado a Salomão e não a Deus, mas é forçado. Não se acha o nome nem Senhor no livro de Cantares de Salomão, e muito menos o tetagrama, porque sempre quando se utilizava o nome ali para Deus, seria o tetagrama, que era a letra I, H é o WH, que é o Od-Rei Vav-Rei, que seria o nome de Deus que se perdeu com o passar do tempo. Alguns acreditam que, devido à tradução da Septuaginta, que esses judeus helenistas traduziram, que colocou o nome Javé, que é a tradução para Jeová, tradução do grego, poderia ser a pronúncia Yahweh ou Yahweh, mas não se sabe, porque a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Mas o livro de Cantares, esse Senhor na NVI é forçado. Eles tentaram forçar para enquadrar ele ali, mas ele não cabe realmente ali no capítulo 8, versículo 6. Ele fala que ele é lido pelos judeus ao 8º dia da festa da Páscoa, como nós falamos. Esse livro ele era utilizado muito na festa da Páscoa, que os judeus era a festa de maior estima para os judeus, e como eu disse, esse livro tem um valor muito grande para os judeus. O livro de Esther e o livro de Cantares. Irmãos, nessa questão da escola de interpretação alegórica, Orígenes chegou a dizer que ele interpretou o livro de Cantares de um jeito tão triste que chega até a dar dó dele, que ele chegou a dizer que o livro de Cantares, existem algumas histórias, isso é história, que Salomão ele foi para buscar a Sunamita e ela não quis vir com ele porque ela estava comprometida com outro homem. E devido a ela estar comprometida... Está escrito isso? Nas histórias, não na Bíblia. E ela rejeitou Salomão. Depois do tempo, ela rompeu com esse camarada e veio a ficar com Salomão. Só que depois o camarada foi atrás dela de novo. Então, ele chega a mostrar uma interpretação muito, mas muito dramática no livro de Cantares, mostrando como se fosse um amor proibido da Sunamita e cria um problema muito grande com a interpretação do livro. Então, se algum dia você vê o livro de interpretação de Orígenes, um dos pais da igreja, sobre Cantares de Salomão, faça o possível de nem comprá-lo, porque a interpretação ali alegórica não vai te trazer muito benefício algum. A reforma trouxe grandes problemas para nós também, né? Sem contar esse grande problema, porque a Bíblia aqui deixa muito claro que a mulher ela amava Salomão. E ele consegue interpretar ali que ela rejeita Salomão. E não tem lugar nenhum livro de Cantares que mostra isso. Ela rejeitando Salomão
para que pudesse... quer ver como que ele expressa aqui? Que é nesse... para ele é como se fosse uma ópera, o livro de Cantares. Ele considera o livro como uma espécie de obra onde a história do amor fiel da sunamita para com seu pastor de ovelha é apresentada de forma cantada, resistindo até mesmo aos encantos do rei Salomão, e que ela amava um pastor de ovelha e rejeitou os encantos do rei Salomão. Eu não sei porque ele até fala os encantos, mas que rejeitou ele e não quis ficar com Salomão. Só depois que é como se ela foi obrigada a ficar com ele, mas amando esse suposto pastor. Então, nós vemos onde vai as heresias das interpretações alegóricas. E complicado esse tipo de coisa. É muita imaginação que não existe. Muita imaginação. E a imaginação sai do real. Infelizmente. Infelizmente, moço. Mas onde eles tiram esse negócio aí? Com a imaginação. Da mente deles, como a irmã Lúcia falou, da imaginação. Ou, porque nós temos que entender também, existiam os teólogos judeus comprometidos com a interpretação da Bíblia verdadeira, existiam os escritos que surgiram nos 400 anos interbíblicos, que não são só esses 7 que existem na Igreja Católica, existem muitos outros, o próprio livro de Enoque, existe mais 2 livros de Esdras, mais dois livros de Macabeus, além do que está na Bíblia Católica. Então, são muitos livros apócrifos que existem. E existia muita linha de interpretação bíblica na linha judaica. Por exemplo, as 2 mais respeitadas eram de Shammai e de Hillel, que Shammai era muito conservador e Hillel era um pouco mais liberal. E existia a linha dos saduceus, que interpretava a Bíblia do jeito que eles queriam, sem acreditar em anjos, sem acreditar em ressurreição. E não acredita até hoje, que hoje são os reformistas. Uhum. Então, tipo assim, esse tipo de teologia, ela predominava na época, e acabou que muitos escritos que veio existir no período dos pais da igreja, esses escritos, às vezes, foi abraçado por muitos deles, escritos que nem tinha tanto compromisso, não sei se alguém que já leu, o Apocalipse de Pedro, é um livro bem tenebroso, tem o livro da infância de Jesus, o Evangelho de Tomé, onde fala que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, o Evangelho de Tiago, que fala que Jesus amaldiçoou uma criança quando ele ainda era criança, que ele ressuscitava passarinhos e coisa tal, que era uma criança muito desobediente na escola, e esse tipo de coisa. Então, essas literaturas tudo existia na época dos apóstolos. Poucos eram livros realmente bons, como o Pastor de Erma, que é um livro bom, a própria Didache, que em alguns lugares talvez eu achava escrito Didache, que era o chamado Ensinamento dos 12, que era um pequeno compêndio teológico, não tem nada a ver com os 12 apóstolos, foi eles que escreveram. Infelizmente, eu falo assim, não estou desfazendo o livro, eu tenho ele aqui, até que é um livro muito bom. Eu li o livro, que é o livro de Flávio Josefo, que é a História dos Hebreus. É um livro extraordinário. Flávio Josefo, nós temos que entender, não era teólogo, ele não era cristão. Flávio Josefo era um historiador, ele não era um cristão. Então, tem erros no livro dele, tem muito erro no livro dele. Agora, é muito erro relacionado à história do Velho Testamento. Mas é um livro que temos que ter na biblioteca, claro. Livro de Eusébio de Cesareia, claro que temos que ter. Filho de Alexandria, que escreveu a respeito dos judeus, por ser judeu, temos que ter esse tipo de livro. O pastor cita muito eles aqui, esses homens. Então, são homens que deixaram para nós um legado histórico bom. Mas nós temos que separar o que é Bíblia do que são esses tratados históricos. Porque os tratados históricos, eles vão nos ajudar em alguma coisa, mas você tem que saber se a fonte é boa, se a fonte é confiável, se essa fonte está de acordo com a Bíblia. Por isso que é chamado de história extra-bíblica. Por exemplo, o livro de Eusébio de Cesareia, ou o livro de Flávio José, ele afirma categoricamente que Adão teve 5 filhos. Os 3, Caim, Abel e Sete. Caim morreu, Abel morreu, e mais 2 filhas. Não está escrito isso na Bíblia, irmãos, que ele teve 2 filhas. A Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. Então, depois de 7, ele teve mais filhos. Ele não teve só até 7 e depois teve 2 filhas. E mais outras coisas. Ele ensina que, no livro dele, ele fala que aquele marido da mulher
que Eliseu multiplicou o azeite, no capítulo 4 do livro de 1 Reis, que fala que o azeite foi multiplicado. Aquele homem que morreu ali, que era filho dos profetas, é o mesmo Obadias que escondeu 100 profetas da rainha Jezabel. Mas é a linhagem dos judeus da ortodoxo. Eles também afirmam a mesma coisa. Mas é só olhar a história e olhar... Não precisa nem olhar muito a história, o tempo. É só olhar a colocação. Um era filho dos profetas, vivia com Eliseu nas tendas e ia para casa. Ele era pobre. O outro vivia no palácio, ele trabalhava no palácio de Jezabel. Então, ele não era filho de profeta. Só aí já deu para entender que não é a mesma pessoa. Depois, o tempo é diferente. O tempo daquele Obadias era na época do profeta Elias. O profeta Eliseu, ele criou uma escola de profeta com o passar do tempo. Então, o tempo é diferente. E as pessoas têm que entender isso. E o Flávio José, irmãos, ele era um historiador. Ele só era um historiador. O livro dele é muito bom? Claro que é, um livro excelente. Mas o que é teologia bíblica, nós temos que saber separar das histórias de Flávio José, de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia já era cristão. Então, o livro dele, ele viveu no século IV, V, mais ou menos. Então, o livro dele já teve um apanhado melhor das coisas que ocorreram, dos registros. E Flávio José, ele tentou trazer interpretação. Flávio José, ele afirma que Moisés era um guerreiro que lutou as guerras do Egito, fora ali, conquistou muitas batalhas, para querer, claro, dar um ênfase a Moisés, que Moisés, quando era criança, Faraó colocou a coroa na cabeça dele por 3 vezes, jogou a coroa no chão. Pode ter acontecido, sim, mas não está na Bíblia, irmãos. Então não pode afirmar, né, Cleber? Tem pessoas que mas traz... então, se vocês verem a história de Abraão, aí vocês ficam horrorizados. Mas essas histórias... Infelizmente, também, ele nega alguns milagres no livro dele. Ele nega o milagre que Deus enviou um vento e fez com que as cordonizes fosse até o povo de Israel. Ele coloca que ali foi algo natural, que simplesmente aquelas cordonizes desviaram do local que elas estavam viajando e foram parar no arraial de Israel. É como se fosse alguma coisa natural e não algo sobrenatural, divino. Então, e outras coisas que se vê no livro. Mas é um livro histórico. Mas esse é o problema dos reformistas. Eu tenho um cliente de 93 anos, ele é reformista, né? Meus clientes todos são judeus, e vocês todos sabem que eu estudo a Torá com um rabino, né? Então, mas ele é reformista, e eu fiz a pergunta para ele, falei assim, Elai, você acredita que Deus abriu o mar vermelho e falou, Lúcia, depende? Eu falei, não, mas peraí. Eu falo, não, é porque lá, Lúcia, tem que entender, lá tinha um caminho. Eu falei, então você quer dizer que o povo estava encurralado, tinha um mar na frente deles, por detrás tinha um grande exército, aí de uma hora para outra abriu um caminho. Mas esse é o problema, então quer dizer, a cabala, né? Isso. A cabala. Mas eu não estudo com cabalista, não, viu, gente? Eu estudo com mais alto do que os ortodoxos. Irmãos, o pastor mandou a prova, não sei se os irmãos viram aí, e ele pediu tal áudio aí para mandar para o privado dele. Não é para mandar para mim, é para mandar para ele. Isso eu já imaginava. Que é para os irmãos, podemos entrar no período da prova e os irmãos podem enviar para o pastor as respostas. Todos têm a prova? Todos abriram o WhatsApp, olharam aí? Então, vamos mirar. Concluindo, irmãos, nós ficamos, então, com a interpretação literal do livro de Cantares. Você saiba que o livro de Cantares é um livro que fala de sexo, é um livro que fala do amor do homem com a mulher. Conselho novamente, vamos estudar mais o livro de Cantares para sermos melhores. As irmãs serem melhores, os irmãos serem melhores. Então, estude mais o livro de Cantares. Entenda que o livro de Cantares está falando literalmente de sexo, de amor, de homem para com mulher. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Vocês possam começar a fazer sua prova agora. E na semana que vem nós estaremos com a nova matéria de Bibliologia 2. Bem? Todos fazendo a prova, então.